Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 2 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto para reflexão hoje é Mateus 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Vários aspectos importantes e simbólicos no texto de hoje. Primeiro, Jesus despede os discípulos, bota eles na barca, comunidade cristã, e os envia. Ele fica. Ele despede as multidões e vai se retirar sozinho para orar. Cai a noite. A noite tem ausência de luz. 3 horas da manhã. Lembremos que Jesus morre às 3 horas da tarde, 15 horas. 3 horas da madrugada é a hora da morte, é a hora do demônio. Madrugada, falta de luz, falta de Cristo, falta da vida, lugar da morte. Jesus aparece caminhando sobre a água. Lembremos que o mar, na tradição antiga, representa a morada dos monstros. Na cultura asiática, da cultura do Oriente Médio, e também faz parte da cultura grega, tinha o rei dos monstros, que era o Leviatã. Aparece um pouquinho na cultura grega também, esse ser mitológico, que era o rei dos monstros do mar. Portanto, o mar é visto na cultura antiga como o lugar das forças contrárias a Deus, ou seja, do mal. O mar puxa os seres para o seu fundo e os mata. Portanto, no fundo do mar há ausência de luz. Portanto, é o lugar onde se encontram as forças contrárias a Deus. Jesus caminha sobre o mar. O que quer dizer isso? O mal está sobre os pés de Jesus. Ele o domina. Quando ele aparece e os discípulos o veem, ele não está na barca, porque ele caminha, ele está ressuscitado. Por isso que ele está caminhando sobre o mar e não está na barca. Ele não está na comunidade cristã. Ele caminha sobre o mal. Ele está ressuscitado. Aqui, por isso que eu digo que o texto é simbólico. Pedro pergunta: "Se és tu", ou melhor, ele afirma: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Vem. E ele foi. Porém, ele ficou com medo. E aqui é uma questão interessante que o medo, muitas vezes quando seguimos Jesus, o medo não se apresenta. Porque veja bem,
A fé é na incerteza. Eu não tenho fé na certeza. Eu acredito na certeza. Eu creio na incerteza. Cristo é uma aposta, vamos dizer assim, né? A vida após morte é uma aposta. Eu creio nisso. Agora, eu tenho uma certeza absoluta disso? Não, é minha fé. Não é algo, por exemplo, como a ciência. Por exemplo, 2 mais 2 é 4. É matemático. Eu sei que amanhã o sol vai nascer. São aspectos ligados à ciência de questões que nós temos certeza de que irão acontecer, né? Se o sol um dia parasse de brilhar ou desaparecesse, todos nós morreríamos, porque precisamos do sol. Portanto, são aspectos ligados à ciência que nos prova que são verdades. A fé, eu não tenho certeza absoluta, numa visão científica, vamos dizer assim, tá? A fé é uma certeza que eu tenho porque eu creio em Deus. Então, é uma aposta no escuro, como se fala às vezes, né, em alguns livros, é um lançar-se do abismo, na confiança de que Deus vai carregar você. A fé é isso. É como uma aposta. Eu creio, então eu me levo para isso. E é interessante que Pedro faz isso. Ele vai crendo em Jesus, ele tem fé em Jesus, porque ele ouviu a voz do Mestre, né? Lembra que está à noite, ele não está vendo Jesus. Só se tivesse lua nova, e mesmo assim ele veria, se Jesus está longe do barco, né? Ele vai acreditar ouvindo a voz do Mestre, porque provavelmente enxergar Jesus ele não poderia, teria muita dificuldade, né? Mesmo que se fosse sobre a luz do luar. Mas ele crê, porque ele ouviu a voz. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Vem. E ele foi. Porque ele crê em Jesus. Entretanto, seguir Cristo não nos livra de momentos de fraqueza, de medo, de incertezas, diante das dificuldades que se apresentam, simbolizadas aqui no vento. O que é o vento? O vento são as tribulações, as dificuldades inerentes que irão se apresentar e que jogam a barca para lá e para cá. É a comunidade cristã, né? Que diante das tribulações provenientes de fora da barca, do mundo, fazem com que a barca seja lançada de um lado para o outro. Foram essas incertezas, essas tribulações e essas situações que fizeram com que Pedro temesse. E ele começa a afundar. Mas aqui é algo interessante. Diante desses medos de Pedro que o levam a se afundar, ou seja, as forças contrárias a Deus querem tragar Pedro para dentro para o matar, Cristo atende ao pedido dele. Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão. Aqui vem a maior certeza que nós temos. Diante de todos os problemas e dificuldades que vamos enfrentar nessa vida, Ele está ao nosso lado estendendo a mão. Basta que nós digamos, Senhor, salva-me. E Ele estende a mão. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Essa frase de Jesus ecoa durante esses 2000 anos para todos nós. Quantas vezes nós não temos dúvidas? Vocês, eu, por que não? Quantas vezes diante de situações bizarras, diante da maldade humana, diante de situações tão difíceis como estamos vivendo atualmente no nosso país, não nos leva a duvidar, não nos leva a fraquejar na fé. E aí ele vira para nós e diz, fulano, ciclano, por que tão fraco na fé? Por que duvidaste? Não tenhamos medo do vento, ou melhor, dos ventos, das dificuldades, das tribulações, de tudo aquilo que muitas vezes se coloca para nos afastar da nossa fé, para nos afundar,
para que nós sejamos tragados pelas forças contrárias a Deus e nos afoguemos. Se chegar nesse ponto, basta gritar: Senhor, salva-me, e Ele virá. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.